Abra comigo em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Nós vamos ler de 26 a 28. Eu quero pedir, por gentileza, meu querido e minha querida, não faça nada agora. Em nome de Jesus, só lê a Bíblia e presta atenção. Fecha todos os ruídos, bloqueia os ruídos à sua volta, amém? Em nome de Jesus, mantenha um espírito profético, um ambiente profético, para que o Espírito Santo ele tenha liberdade de se mover no lugar onde você está. Crie esse ambiente de atração, esse ambiente onde que o céu se abre sobre a tua cabeça e a luz que emana do alto começa a descer sobre a tua vida, em nome de Jesus. E você faz isso começando a dar ao Senhor toda a reverência e todo o temor devido à sua santidade. Eu declaro que a geografia, que o território onde você está agora, ele é blindado pelos anjos do Senhor. Ele é blindado e ele é cheio da glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, começa a sair da sua mente natural e comece a vislumbrar esse ambiente sobrenatural e profético à sua volta. Creia, há anjos do Senhor aí do teu lado. Do teu lado, meu Deus, você tem que estar animado com isso. Ele disse: Eu acamparei os meus anjos ao redor daqueles que me temem. Por mais que os seus olhos naturais não consigam ver, eles estão aí. Eles estão aí, eles estão observando a tua reação, a tua sede. Está faminto hoje? Está faminta da palavra de Deus ou não? Quer ver coisas sobrenaturais acontecendo, sinais e maravilhas? Se una nesse ambiente, atrai a presença. Nós estamos agora como noiva do Cordeiro, preparando o ambiente para receber o noivo. Amém? Em nome de Jesus. Gênesis 1, versos 26 a 28, a palavra do Senhor diz: E disse Deus, quem disse? Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção. E disse ele: domine sobre os peixes do mar, a dimensão da água, domine ele sobre as aves dos céus, a dimensão dos ares, domine ele sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou então o homem à sua imagem, e Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus fez o que então após ter criado? Ele os abençoou e ele disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Sobre o quê? Sobre tudo. Ele disse no verso anterior, sobre toda a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que move sobre a terra. Diga comigo, uau! 6 dias ele formou o ambiente para o homem. Ele colocou também nos 6 dias toda a provisão que o homem precisaria para viver e viver feliz. Amém? E não parou por aí. Eu acredito que o homem abriu os olhos, se deparou com o Altíssimo. A primeira voz que ele ouviu foi do Todo-Poderoso, foi do Criador. E Deus disse no verso 28, olha, eu te dou uma ordem. Qual é a primeira ordem? Frutifica. Qual é a segunda? Multiplica. A terceira, encha a terra. Sujeite a terra e domine sobre ela. Agora deixa eu te falar, meu querido e minha querida, eu preciso te dizer o significado original da palavra frutificar em hebraico. A palavra frutificar significa parar, parar. Agora, o sentido completo de frutificar é tornar-se produtivo, produzir um resultado visível e manifestar aquilo que já está dentro de você. E é muito claro isso, porque ele sopra o fôlego de vida e ele já vem falando frutificai. Ou seja, manifesta aquilo que já está dentro de você. Algumas versões falam sede fecundos, outras versões falam frutificai. Por que isso? Porque parar
carrega dois níveis no mesmo verso. Carrega o estado, que é a fecundidade, né, que é a capacidade interna de gerar vida, e carrega a ação, que é a frutificação, que é a manifestação externa do potencial que já está dentro de você. Então, Deus não manda primeiro ser fecundo e depois frutificar, como se fosse dois comandos separados. Não, ele declara uma única condição dinâmica nesse caso, dinâmica. Ele disse: sejam fecundos de modo que vocês frutifiquem. O hebraico, ele não separa de uma forma artificial o ser e o fazer. Não, por quê? Porque para Deus, pega essa chave, para Deus, identidade e ação caminham juntas. Em resumo, a primeira ordem para o homem foi: você deve ser produtivo, você deve produzir os seus próprios resultados e eles deverão ser visíveis, amém? Em nome de Jesus. Mas o Senhor está dizendo: mas você fará tudo isso a partir do que eu já coloquei dentro de você. Você fará por meio da minha força, você fará por meio da minha sabedoria, você fará por meio do conhecimento e do poder que eu já deleguei para você e que eu já coloquei dentro de você. É isso que o Senhor está falando. Parar não começa fora, começa dentro de nós. Começa dentro. Deus está dizendo para você: libere, coloque para fora aquilo que eu já coloquei dentro de você. Veja, não é só gerar filhos, é gerar resultados de propósito. Gerar resultados é tornar visível o que foi gerado no Espírito. Então vem a primeira pergunta para você essa noite: o que você tem gerado no teu Espírito, meu querido e minha querida? O que você tem gerado? O Senhor manda frutificar, colocar para fora o que está sendo gerado no Espírito, porque todo o potencial, todo o poder, toda a graça já está dentro de você. Frutificar é a essência da ação. Algo só frutifica quando está alinhado à sua natureza, amém? Algo só frutifica quando está alinhado à sua natureza. E a sua natureza, desde quando você recebeu Jesus na sua vida, a sua natureza é divina. Você precisa entender isso e sair do nível superficial da sua crença e aumentar isso. Então a primeira ordem do Senhor foi: frutificai. Parar. A segunda ordem foi: multiplicai-vos, que significa ravá. Olha só, multiplicar no sentido original é aumentar, expandir, crescer em número, mas também em influência. Por isso que ele disse: uma geração passará a outra geração os feitos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor precisa que nós multipliquemos em número, que nós venhamos expandir para influenciar o nosso ecossistema. Amém? Ele está pedindo o quê com essa ordem de Ravá? Ele está dizendo: torne-se abundante. Torne-se abundante. Multiplicar, meu querido e minha querida, é expandir com impacto. Você não expande de qualquer maneira. Você não coloca filhos nesse mundo de qualquer maneira. Você coloca por propósito. Você coloca para expandir o reino de Deus. Por isso você ensina a criança no caminho desde quando ela começa a andar. Deus, ele nunca planejou e ele nunca planeja crescimento sem propósito, nunca. A ordem de Deus, ela é progressiva. Ele diz: frutifica, ou seja, gera o que é legítimo, aquilo que está dentro.
venha e para fora, frutifica. Aí ele diz: multiplica, expanda o que é bom, expanda o que é saudável. Aí ele diz: encha a terra, ocupe os territórios, ocupe, sujeite a terra, exerça governo sobre ela. E ele diz: domine, exerça autoridade legítima também. Ou seja, quando alguém tenta frutificar pela força do seu braço, o resultado é crescimento sem raízes. Vem uma chuva, vem uma tempestade, aquela casa desaba. Por quê? Porque está havendo uma expansão sem governo. Você precisa manifestar o que está dentro de você. Manifestar o quê? Um bom caráter, manifestar uma identidade restaurada. É preciso estar alinhado com o céu para frutificar de uma forma correta e multiplicar. Multiplicar deve seguir a mesma linha da frutificação. Você, quando multiplica, você engloba legado, você engloba influência, discipulado, impacto geracional. Meu Deus, a tua responsabilidade não é só viver, não é só sobreviver. Existe um mandato sobre a sua vida geracional. O reino de Deus não cresce por volume, é por vida. De vida em vida. Por isso que uma vida para Jesus importa. Toda vez que você abre a sua boca para falar dele, para uma vida, o reino dos céus se alegram, principalmente quando essa vida desce às águas do batismo e reconhece o soberano Deus, o nosso Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, ele multiplica o fruto quando ele é aprovado. Aleluias, você pode escrever isso para mim, você que está no YouTube. Deus multiplica o fruto quando ele é aprovado. Veja o que diz a palavra. Olha, Deus primeiro ele vê, depois ele declara bom, não é? Ele vê, ele declara bom e depois ele abençoa e ele traz com essa bênção a multiplicação. Não há multiplicação sem bênção e não há bênção sem aprovação. Ele aprova e ele abençoa. Amém? João 15:2, a palavra diz: todo ramo que estando em mim dá fruto, e ele o limpa para que produza mais fruto. É uma sequência de frutos que vai acontecendo. São dimensões que você vai entrando nele. E vai produzindo, e vai produzindo. João 15:16, a palavra diz: eu vos escolhi para que vades e deis fruto. E mais, que o vosso fruto permaneça. Frutificar é manifestar quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Multiplicar é permitir que isso se torne uma herança para as próximas gerações, entende? Por isso, Jesus, mais tarde, nós estamos falando aqui em Gênesis, mais tarde Jesus diria: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Não é isso que ele disse lá em João 15? Porque o fruto legítimo, ele sempre glorifica o Criador. Sempre. A lógica do reino é que o que você é em Deus determine o que flui de você. É o que você é em Deus. Essa é a lógica do reino. Amém? Então a primeira ordem foi frutificai, pará. A segunda, multiplicai, ravá, enchei a terra, malê. Fala comigo, malê. Ah, meu Deus, Deus é tão completo que o significado original significa encha completamente. Preenche tudo que está vazio. Torna pleno, torna inteiro. Esses são os significados da palavra malê no hebraico. Malê não é apenas ocupar o espaço físico, é preencher o conteúdo. Isso não fala somente de quantidade de pessoas, não. Enche a terra, fala sobre a presença de Deus no meio do povo, fala sobre a cultura, fala sobre os valores dos céus reinando na terra. A terra deveria ser cheia daquilo que procede de Deus.
não apenas dos seres humanos, não apenas. Deus não criou o homem apenas para viver na terra. Eu e você precisamos entender isso. Ele criou o homem. Primeiro, para ter um relacionamento com Ele todos os dias. E segundo, para transportar o céu para a terra. Aleluias! Por isso, mais tarde, a Escritura dirá: a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. A ideia de Deus original é que todos, sem exceção, conhecessem a sua glória. Então, o plano original, a terra será cheia do conhecimento do Senhor, que fala lá em Abacuque 2,14, além de ocupar o espaço físico, é estabelecer a cultura do reino, a presença do santo no meio do humano. Amém? A quarta ordem disse: sujeitai. Kabash, diga comigo, kabash. O sentido original é subjugar. Subjugar, colocar sob autoridade. Olha que tremendo isso. Conquistar, trazer algo rebelde à ordem correta. Quando eu estudei o sentido original de Kabash, eu falei, uau! Porque quando a gente pensa em sujeitar, a nossa mente não alcança essa total dimensão de subjugar, colocar sob autoridade, conquistar e trazer algo rebelde à ordem correta. Kadash pressupõe resistência. Kadash pressupõe resistência. Se Deus manda você sujeitar, é porque algo precisa ser alinhado. Amém? É porque a terra é boa, mas ela ainda não está governada. Não está. Sujeitar não é destruir nada, não. É organizar sob a autoridade divina. Organizar sob a autoridade divina. Aleluias. Aqui nasce um conceito de guerra espiritual contra o caos. Já nasce aqui. Por quê? Porque está falando sobre subjugar o caos, a desordem e tudo que resiste ao governo do céu. Deus disse, olha, você vai encontrar bagunça, você vai encontrar desordem, mas a tua responsabilidade é colocar isso em ordem, debaixo da autoridade divina. Amém? Mas tem pessoas que não governam nem a sua própria casa, meu querido e minha querida. Nem a sua própria casa. Há algo que precisa ser feito em relação a isso. Não governam os seus filhos, não governa o seu ambiente, que dirá ser usado por Deus nessa geração para trazer um outro nível de autoridade, a autoridade dos céus para a terra. Aleluias! Antes do pecado, nós estamos falando agora de um tempo, você está comigo agora, inserido dentro de um tempo onde o pecado ainda não havia chegado, mas já havia responsabilidade espiritual, já havia ordens a ser cumpridas. Amém? Em nome de Jesus. E a quinta ordem, dominai, radar. Radar. Radar significa governar, exercer liderança, exercer autoridade legítima e mais, liderar com responsabilidade, com direção. Esse domínio fala de um domínio delegado pelo próprio Deus ao ser humano. Claro, não é um domínio absoluto, é um domínio sob a autoridade de Deus, mas é uma autoridade. Amém? Sob a submissão de Deus. O homem, ele não foi criado em nome de Jesus para ser escravo da criação. Não. O homem não foi criado nem para ser escravo da criação e nem para abusar dela. Amém? Ele foi criado para administrar como vice-regente do Criador. Aleluias! Ele confiou a mim e a você essa terra maravilhosa, riquíssima, abundante. A mim e você ele confiou o governo dessa terra. Radar é mais do que isso ainda, é governar com caráter, com responsabilidade. O homem ele foi criado para representar Deus na terra e ponto final. É por isso que o pecado ele afeta o governo de Deus. Mas Cristo, o nosso Senhor, ele restaura o governo.
ele restaura. O reino de Deus, ele é, em essência, na sua originalidade, é Deus reinando lá do céu através da sua vida redimida. Amém? A vitória e o domínio no reino dependem de três coisas. Depende do conhecimento do santo, do conhecimento de Deus, depende do relacionamento com Ele, depende do conhecimento de mistérios e princípios do reino e depende, meu Deus, de uma forma muito forte da nossa diligência em aplicar o que nós estamos recebendo pela fé. Você hoje que está recebendo essa palavra, você terá a responsabilidade de aplicar pela fé, porque a quem muito dado é muito cobrado. Amém? O que acontece hoje? Se você olhar à sua volta, você vai ver que a humanidade ela está dividida em duas linhagens espirituais. E isso aconteceu logo após Gênesis 1. Você vai entender que essa divisão de linhagem, ela atravessa toda a Bíblia, toda a história humana. E eu e você fazemos parte disso. No Antigo Testamento, você sempre viu justos contra ímpios. Você viu Israel fiel contra Israel rebelde. Você viu remanescente contra a maioria. Nos evangelhos, pelas palavras do nosso Senhor Jesus, você vai ver que ele diz: quem não é comigo, o que ele diz, quem não é comigo é contra mim. Ele está separando duas linhagens. Ele diz mais: o vosso pai é o diabo. Ou seja, ele está dizendo, tem a minha linhagem e a linhagem do diabo. São duas coisas separadas. Veja, Jesus, nesses versos, ele não está adotando nenhum mistério, nenhuma linguagem complicada. Não, é uma linguagem neutra e simples de entender. Ele está reconhecendo aqui duas paternidades legítimas. Tanto que em Romanos 8, 5 a 8 fala que tem aqueles que vivem pela carne e aqueles que vivem segundo o Espírito. Tem Gálatas 6:8 vai falar que quem semeia, um semeia para a carne e tem aquele que semeia para o Espírito. Então, vamos lá, segura aqui, aperta o cinto aí. Quantas ordens Deus deu antes da queda? 5 ordens, amém? Escreve para mim, 5 ordens. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Amém? Agora, o que acontece? O homem peca e ele é lançado para fora do jardim do Éden. E o próximo episódio foi a divisão espiritual da humanidade. A partir dali. Por quê? Porque a primeira frutificação e multiplicação após o pecado foi Abel e Caim, conforme Gênesis 4. Amém? Agora, nesse momento da história que nós estamos, aconteceu algo crucial ali naquele momento. Abel e Caim, eles surgem ali como duas linhagens espirituais. A linhagem da fé, a linhagem da oferta que agrada a Deus, a linhagem da adoração correta. Amém? Mas nós temos a linhagem de Caim, foi a linhagem da rebelião. Amém? 1 João, meu Deus, é muito forte, porque 1 João 3, de 10 a 12, conecta explicitamente Caim à imagem espiritual maligna. Ele diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele continua falando de Caim. Amém? Agora veja, como Abel morreu, né? Foi assassinado, a linhagem espiritual que vinha dele foi preservada através de Sete. Amém? Depois da morte de Abel, nasce Sete. E quando nasce Sete, a palavra diz que então se começou a invocar o nome do Senhor. No nascimento, estamos no nascimento de Sete, o tempo em que começou a se invocar o nome do Senhor. A linguagem
da rebelião, meu querido, minha querida, se tornou uma corrupção generalizada, culminando aonde? Quem sabe me dizer? Onde culminou essa corrupção generalizada? Se você sabe, escreve aí para mim. Culminou no dilúvio. Com Noé, Deus ele faz o quê? Ele faz um reset da humanidade, mas ele preserva a vida de Noé e a sua família como um remanescente. Olha, você não tem ideia o que Deus pode fazer na tua vida ele se agradar de ti. Você não tem ideia, porque Deus, ele preserva um tronco quando ele é saudável. Ele preserva, foi o que aconteceu com Noé. Se Noé não fosse justo, teria se dissipado a história da humanidade ali. Mas Noé foi encontrado justo naquela geração e ele permaneceu como um remanescente. Então, olha só, 5 ordens antes da queda. 3 ordens após dilúvio. Por quê? Veja só, as 2 ordens ausentes após dilúvio revelam exatamente o que foi perdido. E estaria perdido até hoje, se não fosse por Jesus Cristo. Estaria perdido até hoje. 5 ordens fala de um mandato governamental completo, e isso foi perdido na queda. Por isso que Deus, quando ele chega para Noé, né, ele diz, lá em Gênesis 9:1, ele diz, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. O que eu disse? Ele abençoa, né? Ele abençoa, ele vê o fruto, ele abençoa. Ele abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. E ele parou nisso. Isso não é erro, amém? Não é erro, ele parou mesmo. Você não vai encontrar nenhuma Bíblia que ele deu mais 2 ordens nesse tempo. O que mudou entre Gênesis 1 e Gênesis 9? O que mudou? Veja, a queda corrompeu o governo, mas não o propósito eterno de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você só está aqui agora, meu querido e minha querida, porque a queda não quebrou o propósito, não. Deus manteve vida, amém? Continuou nascendo pessoas, Deus manteve a reprodução, Deus manteve a expansão humana, a ocupação da terra, tudo isso ele fez, mas ele reteve sujeição e reteve domínio pleno e irrestrito. O homem, pós-queda, ainda vive, mas já não governa como era antes. Já não governa. Em Gênesis 9, a criação, ela passa a temer o homem. Olha que forte isso. Você vai ler isso em Gênesis 9 e fala, uau, realmente é. O próprio homem temendo o homem. A permissão, então, naquele momento para comer carne. E o sangue ali, ele é regulamentado. Antes não tinha permissão para comer carne. O plano original de Deus não era comer carne. Mas depois ali, naquele momento em que ele está refazendo a sua aliança com Noé, ele dá a permissão. E o sangue ali, ele é regulamentado. Isso revela que houve quebra da harmonia. Nessas 2 ordens que se perderam ali, naquele momento, houve uma quebra da harmonia. Houve a perda do governo espiritual que deveria ser natural para o homem. Nós, se não tivesse acontecido a queda, nós estaríamos governando de uma forma natural, sem problema nenhum. Sobretudo, imagina você acariciando um leão, não é? Não teria problema nenhum. Você poderia conviver com todos os animais, com tudo. Por quê? Porque eles eram sujeitos. Amém? Eles eram sujeitos. Agora, onde, essa é a boa nova que eu quero te dar, onde o sujeitar e o dominar, ele reaparece. Aonde? Ele não reaparece em Abraão, amém? Ele não reaparece no tempo da lei. Ele reaparece no nosso Senhor Jesus Cristo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso diz Mateus 28:18. E ele o colocou à sua direita nos céus, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, e sujeitou
todas as coisas debaixo dos seus pés. O domínio perdido em Adão é restaurado no último Adão. Por isso que Paulo diz, o Paulo fala do quê? Se você resumir Paulo em três sentenças, ele fala de nova criação, ele fala de novo homem e ele fala de reinar em vida. Paulo ele nos passa essa mensagem, ou seja, o que foi perdido no Éden foi redimido na cruz. Amém? Você pode dar um glória a Deus? 1 Pedro 3,22 fala assim: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, autoridades e poderes. Agora, segura aí na cadeira. Ele compartilha essa autoridade com a igreja, com o corpo de Cristo. Ele compartilha. Efésios 2,6. Eu quero que você preste muito atenção, porque a tua mentalidade, se não mudou até agora, vai mudar agora. Efésios 2,6, a palavra diz: e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, esse verso fala de posição jurídica de governo. Amém? É isso que está dizendo. Eu vou esmiuçar para você. Nos ressuscitou. Nos ressuscitou. Fala de uma mudança de estado espiritual. Uma vez que você está em Cristo, você ressuscitou com Ele. E ponto final. Você ressuscitou. Isso significa que a ressurreição de Cristo não foi um ato isolado. Não. Ele incluiu todos nós que estão nele. Todos os que estão em Cristo. Por isso a palavra diz: depois de ir para o céu, ah, meu Deus, subordinou tudo, em tudo, e ele nos ressuscitou com ele. Ah, mas a palavra não fala, não para nisso. A palavra diz que ele não só ressuscitou, ele nos fez assentar. Nós já sentamos. Isso fala de uma linguagem de governo. Ele não fez você sentar para descansar. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja, se colocar para sentar naquela posição, fala de sentar em uma posição oficial. Oficial. Fala-se de assentar como quem compartilha da mesma autoridade. Isso não é forte, isso não mexe com o seu coração. Fala de uma linguagem de trono, não é de sofá não, minha querida, não é de cadeira não. É linguagem de trono, aleluias, amém? E ainda mais, fala que é nas, aleluias, ô Senhor, fala que é nas regiões celestiais. Esfera de governo, dimensão de governo. Aqui não está falando de nada místico. O Senhor está sendo muito claro comigo e com você nessa noite. Você está sentado nas regiões celestiais. Você está numa esfera de governo. Nós precisamos entender isso. Paulo, quando ele fala de vida nova e de tudo que ele diz, ele não está falando de céu no futuro. Não. Ele fala de uma esfera de autoridade aqui e agora. Nós é que não reconhecemos isso. Nós deixamos Satanás sapatear na nossa vida porque não conhecemos o nosso lugar para colocar ele no lugar dele. Amém? Essa dimensão onde nós governamos fala de dimensão onde estão principados, potestades e governos espirituais. Amém? Veja Efésios 1, 20 e 21. Fala que Cristo está acima de todo principado e potestado. Se você for um pouquinho mais para frente, em Efésios 2, 6, fala que nós estamos nele. Amém? Cristo está acima de todo principado e potestade. Efésios 1, 21, 21. Efésios 2, 6, nós estamos nele. Isso significa... Meu Deus, pega a chave. Nós não estamos lutando de baixo para cima. Nós estamos lutando de cima para baixo. Lá de cima, a partir de uma posição superior. Então, quando você entrar no seu quarto de guerra, você já se coloca na posição em que você está. Você vai olhar o inimigo, você vai olhar os problemas, você vai olhar as circunstâncias
lá embaixo onde elas estão, porque você está reinando com ele. E quando você conhece essa posição superior que você está, toda a sua circunstância, ela é sujeitada debaixo dos seus pés. Ela tem que se submeter àquilo que você está profetizando, aquilo que você está falando. Você estará dominando sobre a circunstância, sobre a situação, sobre o deserto, você estará dominando. Por quê? Porque o domínio e a sujeição foram entregues a ele depois de Noé. E nós estamos nele. Então nós temos o domínio e o poder de subjugar aquilo que vem contra nós. No nome dele, porque nós estamos com ele na mesma autoridade. A autoridade não é nossa, ela é de Cristo, em Cristo e sob Cristo. É ele. Claro, fora de Cristo não há trono, fora de Cristo não há autoridade, fora de Cristo não há governo, não há nada fora de Cristo. Amém? Você entende isso? Você recebe essa palavra no teu coração? Fora dele não há nada. Agora entenda, essa autoridade, esse poder, esse domínio, ele não vai eliminar os conflitos da sua vida imediatamente, mas isso vai definir onde você luta e quem luta por você. E quem luta por você. Ele está lutando. Ele está. E você está debaixo das mãos dele. Por isso que a palavra diz: ah, meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vira a luta dos 300. Deus não precisa de muito. Ele mesmo resolve o problema com os anjos. Aleluias, glória a Deus. Em Cristo, o inimigo é vencido, o pecado ele é quebrado e a morte ela é derrotada. A tua alma está ganha, a tua vida está ganha. E como isso se aplica à nossa, né, à humanidade de hoje? A humanidade de hoje, agora a gente sai de lá do Novo Testamento e vamos vir para o presente, amém? Saímos dessa viagem e entramos no presente. A humanidade de hoje, ela continua dividida em duas grandes realidades espirituais. Os que ainda permanecem em Adão e os que estão em Cristo. Os que ainda permanecem em Adão, eles mantêm a natureza caída. Eles fazem tudo independente de Deus. Os que estão em Adão, eles têm uma mentalidade não regenerada, é uma mentalidade natural. Amém? Agora, os que estão em Cristo, por isso que eu disse que são duas grandes realidades espirituais, como ele mesmo fez questão de dizer para nós que há dois tipos de paternidades. Eles passaram por uma reconciliação com Deus que permite esse acesso a essa autoridade, a esse domínio, a esse poder. Por isso que Senhor Jesus, lá em João, quando ele, um pouco antes dele ascender aos céus, ele faz uma oração. E ele começa dizendo: Senhor, a mesma glória, né? Pai, ele diz, né? Pai, a mesma glória que o Senhor me deu, eu dou a eles. Você não está entendendo. Ele foi, mas ele deixou a glória para mim e para você, para nós reinarmos em vida. 1 Coríntios 15, 22 diz: assim como em Adão todos morreram e morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Talvez você diga hoje, pastora, eu não estou em Cristo, eu ainda vivo na linhagem de Adão, eu ainda vivo nessa linhagem. Eu quero te dar uma boa notícia: todos, sem exceção, podem migrar de linhagem. Todos, sem exceção, podem migrar de linhagem. E o Evangelho é o convite. Eu quero te dizer que 2026 será um divisor de águas. Já está sendo um divisor de águas. Mas você precisa decidir entre viver de aparência de crente e viver a essência verdadeira de um cristão vivificado. Você precisa entender que o tempo para ficar em cima do muro acabou. Acabou. Você precisa decidir
hoje de que lado você quer estar, de que lado você quer reinar. Com Deus para a vida eterna ou com o diabo para o inferno eterno? Qual deles? Então decida entre herança perdida e governo restaurado. Essas são as duas linhagens que nós vivemos hoje: herança perdida, governo restaurado. E o ano de decidir sobre qual governo você vive é esse. Amém? Em nome de Jesus. Para finalizarmos, eu quero dar um pequeno checklist para você cumprir em 2026, em nome de Jesus. Primeiro e o mais importante de todos, escreve para mim, você que está no YouTube, em nome de Jesus. Checklist, lista de 2026. Primeiro, conhecimento do santo. Amém? O nível mais alto de conhecimento que você precisa ter esse ano é o conhecimento de Deus. Esse é o nível mais alto que você precisa ter. Se você conhecer a Deus, a tua vida não vai falhar. Não vai. Em nome de Jesus. Ponto 2. Conhecer o valor e a supremacia da palavra de Deus. Esse é o ponto número 2, é o seu checklist de 2026. Veja, você nunca dominará e caminhará em vitória se não compreender o valor e a supremacia da palavra. Por isso, o Senhor Jesus, logo no início, nas nuances do seu ministério, ele disse em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Atos 20, 32, anota aí, por favor. Olha o que diz Atos 20, 32. Agora, pois, eu vos dedico, apóstolo falando, agora eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e a palavra da sua graça. Aí ele completa, ele dá uma chave profética aqui dizendo que essa palavra, que esse cuidado especial tem o poder para vos edificar e vos dar herança entre todos os santos que foram santificados. Você precisa querer conhecer os mistérios, os princípios do reino que estão na palavra de Deus. Amém? Ponto 4. Conhecimento em sua área. Eu diria uma especialização em sua área, no seu campo de trabalho. Pastora, sério? Sim. Provérbios 22, 29, a palavra diz: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Não ficará entre os de posição inferior. Olha como a palavra é tremenda. Vês um perito na sua obra, perante os reis será posto, não ficará entre os de posição inferior. A Bíblia está afirmando para mim e para você que o conhecimento e a perícia no campo de trabalho são instrumentos de honra, de governo e de influência. Você precisa se especializar em 2026 em alguma coisa, se você não tem uma profissão. 2026 será um ano para quem tem competência real, seja no ministério, seja na política, na economia, eu não sei, mas vai ser um ano para quem tem competência real. Deus busca por homens e mulheres que são fortes, que são competentes, posicionados para a expansão do reino. Não podemos deixar o nosso orgulho crescer aqui, amém? Em nome de Jesus, Deus não espera competência para chamar alguém. Mas tem um mas, isso não significa que ele dispensa o conhecimento depois do chamado, amém? A unção, ela inicia o chamado. A competência e o caráter sustenta o governo. Deus, meu querido e minha querida, ele unge pessoas, mas ele promove
quem é comprometido, ele promove quem desenvolve competência, quem tem caráter, quem é fiel. São essas pessoas que ele promove. Por isso a gente costuma dizer que Deus não tem filhos especiais, mas ele tem aqueles que ele traz para perto, como ele fez com Abraão. Amém? Como ele fez com Davi e tantos outros. Então, olha o que diz Provérbios 18:16. O dom do homem lhe abre portas. Isso diz Provérbios 18:16. O dom do homem lhe abre portas. Dom abre porta. O seu potencial abre porta. Mas o que mantém a porta aberta é o seu caráter e a sua competência. A sua real competência. Entende? Então a graça, ela não anula de forma alguma o esforço. Não anula. Ela redime, ela orienta e ela potencializa. Aleluias! Quando Deus olha para a terra e ele vê alguém que ele pode contar, ele vai derramando graça sobre graça. Você vai crescendo de fé em fé e de glória em glória. Por isso que eu estou dizendo que a graça, ela orienta e ela potencializa. Amém? Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aleluias! Antes de eu dar a bênção final, eu quero profetizar sobre 2026. Enquanto eu profetizo, eu vou desligar a minha câmera porque eu não quero que você fique olhando para mim. Eu quero que você feche os teus olhos e você entre comigo nessa jornada profética, nessas profecias, para que a gente possa cobrir 2026. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Acatarabashiriandalabaxa. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Emalaxeterebalabashiriandalabaxa. Oh, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero profetizar sobre a tua vida espiritual. Levante a tua mão, meu querido e minha querida. Eu profetizo alinhamento com Deus e sensibilidade ao Espírito Santo. Eu profetizo fome pela palavra e pela vida de oração. Eu profetizo santidade, eu profetizo temor, eu profetizo pureza de coração. Eu profetizo discernimento espiritual para tempos e estações e dias e horas. Eu profetizo restauração de chamados adormecidos. Sobre a tua identidade e a tua mente. Eu profetizo cura da sua alma, libertação emocional, quebra de todo tipo de mentiras, traumas e ciclos antigos, renovação da mente e clareza de propósito, e eu profetizo o fim de toda confusão, ansiedade, medo, pânico e depressão. Em nome de Jesus Cristo, sobre a tua família e teu relacionamento e relacionamentos. Eu profetizo restauração de alianças, restauração de casamentos, cura entre relação de pais e filhos. Eu profetizo sabedoria para alianças corretas. Eu profetizo quebra de padrões familiares destrutivos. Eu profetizo que o sangue de Jesus quebrou toda maldição sobre a tua vida e sobre tua família.
em nome de Jesus, sobre a sua saúde física e emocional. Eu profetizo cura de toda enfermidade que é conhecida e de toda enfermidade oculta. Eu profetizo força física e emocional, longevidade com saúde e propósito, libertação de opressões no corpo e na mente, em nome de Jesus Cristo. Nas suas finanças, eu profetizo alinhamento financeiro com os princípios do reino. Eu profetizo portas de provisão sobrenatural sendo abertas sobre a tua vida. Eu profetizo sabedoria para você administrar recursos e quebra de toda escassez e toda dívida. Eu declaro e profetizo que você, todo o seu corpo, alma e espírito foram comprados por um alto preço. Por isso o inimigo não tem poder mais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sobre o teu trabalho, tua carreira e teus negócios, eu profetizo direção divina nas decisões profissionais, excelência, competência real e favor de Deus e dos homens. Eu profetizo promoções estratégicas. Eu profetizo negócios sendo abertos, negócios esses alinhados com justiça e propósito no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo no seu ministério e no serviço no reino, ativação de dons espirituais, clareza de chamado, autoridade espiritual saudável e fruto que permanece, pureza e discernimento em nome de Jesus Cristo. No seu tempo, nas suas decisões e direção, eu profetizo redenção do tempo perdido, sabedoria para fazer boas escolhas em 2026, discernimento de portas que são de Deus e portas que são do inimigo, passos ordenados e confirmados pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Sobre a nação, o governo e a sociedade, eu profetizo que autoridades e líderes trabalham em justiça, em verdade e em temor do Senhor. Eu profetizo proteção espiritual sobre famílias, sobre cidades, sobre nações. Eu profetizo avivamento e despertar espiritual em nome de Jesus Cristo. E sobre o futuro, o destino e o propósito, eu profetizo alinhamento com o propósito eterno de Deus, proteção do destino, cumprimento das profecias proféticas, esperança e visão clara para o futuro. Levanta sua mão direita e diga: nada ficará desalinhado, nada ficará estagnado, nada ficará no modo automático. Em nome de Jesus Cristo, nós entramos em 2026 com alianças ajustadas e continuaremos com alianças ajustadas. Nós entramos com mentes renovadas e destinos protegidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Aleluias, glória a Deus, que o Senhor seja louvado, não somente agora, mas por toda a eternidade. Deus é santo, Deus é bendito, Deus é maravilhoso, Ele é o Rei e Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é o Shaddai, é o Leão, Ele é o Deus, Ele é Senhor e Ele é por ti, Ele é contigo, por onde quer que você andar, em nome de Jesus.
Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz em todas as suas jornadas, em toda a sua caminhada. A paz, shalom, aquela paz completa, total e plena, venha para a tua vida em nome de Jesus. Amém? A Ele e somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, agora e para sempre. Um beijo grande, fica na paz. Amém? Em nome de Jesus.